Segurar uma tábua que foi escrita há milhares de anos e ser capaz de ler o que ela diz é uma sensação incrível. É uma forma de viagem no tempo. Ela te catapulta há milhares de anos e te coloca diretamente no lugar de alguém que viveu muitos anos antes de nós. A forma de escrita mais antiga conhecida é chamada de cuneiforme. Usada pela primeira vez há mais de 5.000 anos, acredita-se que ela seja anterior aos hieróglifos egípcios. Depois que a escrita cuneiforme foi decifrada, muitas coisas inesperadas vieram à tona, mas provavelmente nenhuma que teve um impacto maior do que a descoberta por George Smith, em 1872 da 11ª tabuinha da Epopeia de Gilgamesh, na qual foi encontrada pela primeira vez a história da grande enchente. A Arca de Noé é anterior à Bíblia. Faça todas as coisas vivas entrarem no barco, o barco que você vai construir, dizia uma frase. A história da Arca de Noé já havia sido escrita, contada por outras culturas antes mesmo de existir o cristianismo, pelo menos 1000 anos antes. Uma mulher foi a primeira escritora pelos registros históricos. A vida era igualmente ou até mais difícil para elas naquela época, porém pessoas com influência ainda tinham uma certa autonomia. Essa escritora chamava-se Acadiana Induana. Ela era uma sacerdotisa, que é basicamente um mediador entre o homem e Deus. Pelas escrituras também podemos descobrir um pouco de como era a vida naquela época. As mulheres podiam comprar casas, administravam negócios desde que juntos com seus maridos. Os mesopotâmicos eram escritores de cartas entusiasmados que enviavam mensagens seladas com mercadores e viajantes. Ao ler essas cartas hoje, você percebe que de várias maneiras, as coisas não mudaram muito. Ao iniciar um e-mail hoje, geralmente temos fórmulas específicas como "espero que você esteja bem", e eles também tinham isso. Mas quando estavam com raiva, esqueciam dessa convenção estereotipada e começavam a carta de uma forma muito prática. Além de escrever sobre estoques de produtos, impostos e receitas nas tábuas, os escritores naquela época já adoravam fofocar. Existem cartas de mulheres reclamando que os homens não enviavam dinheiro suficiente para casa. E outras em que já fazia valer a frase que a grama do vizinho sempre é mais verde, dizendo coisas como: "O vizinho construiu uma ampliação de sua casa. Quando teremos dinheiro para construir uma ampliação da nossa casa?" Esses tipos de coisas realmente aparecem e vemos essas pequenas preocupações humanas, disputas, ciúmes. Percebemos que mesmo sendo sentimentos insignificantes nos acompanha como espécie, nos fazendo refletir, que temos que estar sempre podando essas asas que crescem automaticamente. E às vezes não percebemos, realmente por ser algo natural, mas hoje com disponibilidade de tanto conhecimento sobre nós mesmos, como indivíduos, espécie em sociedade, esses tipos de vergonha alheia, devemos comprimir o máximo possível, dando espaço e energia para preocupações mais saudáveis. Ao estudar o passado, aprendemos muito sobre nós mesmos e o mundo em que vivemos. Mas os segredos revelados nas tábuas cuneiformes só são conhecidos hoje por causa da durabilidade do barro. A maneira como registramos as coisas está em constante evolução. O progresso tecnológico significa que as coisas se tornam obsoletas muito rapidamente. Hoje as mensagens que enviamos todos os dias são armazenadas na nuvem. Qual é a probabilidade de alguém ser capaz de ler isso daqui a 20 anos ou daqui a milhares de anos? Há um projeto na Áustria que está escrevendo 1000 dos livros mais importantes dessa era, em placas de cerâmica. Que loucura! Parece que fechamos o ciclo, desde escrever no barro no início da história, a voltar a escrever no barro, embora de uma forma diferente, para preservar nossas informações agora. Existem muitas iniciativas que tentam evitar a perda de dados digitais. Será que apesar de toda a tecnologia incrível ao nosso alcance, os métodos antigos de registro de informações são a melhor maneira de preservar nossos segredos, para as próximas gerações? Talvez entre custo-benefício sim. Um vinil de ouro foi lançado no espaço com o intuito de levar informações e vestígios da nossa humanidade para um correspondente desconhecido. Esse vinil de ouro foi feito para durar eternamente, mas com certeza, seria caro demais transcrever livros em placas de ouro. Na cerâmica já resolve. É como se tivéssemos um backup físico de nossas escrituras virtuais, que não existiria sem energia elétrica, por exemplo. Obrigado por assistir o vídeo. Aqui é o canal Segredos Incríveis, onde aprendemos juntos. Os comentários nos possibilita discutir os temas abordados. Use com responsabilidade. Até a próxima!